Tudo começa quando Samantha entra em um dos quartos da mansão e pega várias joias, e nem imagina que Luz apareceu ali e viu ela. Em um hospital da cidade, Guilherme está ansioso e pergunta para o doutor quando será sua cirurgia. E o médico fala que o pai dele quer que seja logo, e diz que vai adiantar os exames e em breve poderá fazer a cirurgia. E Guilherme, muito feliz, quer saber com mais detalhes. E o médico fala que em uma semana ele pode ser operado, e o menino fica mega feliz, mas o doutor não está contente com a situação. Por outro lado, Samantha está estressada em seu quarto, quando Álvaro chega e ela já pergunta aonde ele estava, e Álvaro diz que vai explicar. Mas a Patricinha já começa a falar que sabe muito bem que ele não foi para Guadalajara, e Álvaro diz que realmente mentiu para ela, e Samantha quer saber se o mentiroso foi atrás de Ângela. No povoado, Ângela e Adela caminham na beira do mar, e Ângela fala que seu pai sempre a ensinou que ela pode falar o que quiser que as águas do mar respondem, e então Adela fala para Josué que voltou para cuidar de Ângela, assim como ela tinha prometido, e fala para sua mãe que ela não precisa mais se preocupar com a neta, porque agora ela está ali para proteger ela de todo o mal. Álvaro mente mais uma vez e fala que foi até Nova York para comprar um novo anel de compromisso para Samantha. E ela fala que ele deve estar mentindo, mas o mentiroso mantém sua história, e diz que quer começar do zero com a Patricinha, e que sabe bem que o relacionamento deles não começou bem, mas garante que agora eles vão deixar tudo para trás e seguir em frente de uma nova forma. Samantha pergunta se ele tem certeza que não está enganando ela, e Álvaro diz que não está, e que ela pode confiar nele porque a ama, e que agora eles irão casar de novo e serão felizes para sempre, e então a trouxa acredita na historinha dele e os dois se beijam. Adela e Ângela continuam falando com Josué, e depois Ângela agradece a Deus por esse milagre, e diz que chegou em Real do Mar com as mãos vazias, mas agora está com o coração cheio, e sua mãe fala que está muito feliz, e Ângela garante que elas vão caminhar juntas, e nada e nem ninguém vai conseguir separá-las. Enquanto isso, Guilherme está falando com Luz ao telefone, e conta que vai operar em poucas semanas, e Luz fica contente. E o menino diz que graças a Deus que ela voltou com o pai dele, porque senão ele jamais seria operado. E dentro da sala, o médico está falando com Félix que é melhor eles irem com calma, porque precisam esperar os resultados de cada exame. E que Guilherme também precisa estar com o psicológico preparado para caso alguma coisa de errado aconteça. Mas Félix fala que o menino está mais que preparado, e que nada de ruim vai acontecer, até porque o doutor é o melhor especialista nessa área, e então o médico desiste de discutir com ele. No povoado, Ângela fala para Adela que elas precisam ir buscar uma passagem para ela ir à capital, mas Adela diz que não sabe o que vai fazer nesse lugar tão grande, e se lembra de tudo que Ângela passou quando chegou até lá, e Ângela diz que enfrentou sim muitas dificuldades, mas que se não tivesse ido atrás de Álvaro, não teria encontrado Leonardo, que é o amor de sua vida. E diz que elas precisam vencer barreiras, para que um dia ela se torne doutora, e elas possam retornar juntas para Real do Mar, e nunca mais permitir que aconteça com nenhuma família o que aconteceu com o pai e a avó dela.
A dela diz que ela tem razão, e que precisa vencer seus medos, e concorda em ir com a filha para a capital. E Ângela diz que aconteça o que acontecer agora, elas estão juntas e vão passar por tudo unidas, e então seguem seu caminho. Já é noite quando Leonardo está sentado com um buquê de rosas, e Ângela chega com sua mãe, e ele vai beijar ela, e então Ângela apresenta sua mãe para Leonardo, e ele diz que está muito feliz em conhecer ela, e a dela concorda. Eles se sentam, e Léo diz que Ângela já contou para ele sobre o que aconteceu com ela. E a dela diz que tudo isso foi um milagre, e diz também que já sabe do pai dele, e sente muito, e Leonardo agradece, e pergunta se elas estão com fome, e resolvem fazer um lanche. Enquanto isso, no apartamento, Alma manda uma mensagem para Álvaro perguntando se está tudo certo, porque o jantar será no dia seguinte. E nisso Álvaro está deitado com Samantha quando chega a mensagem. E a Patricinha pergunta do que se trata, mas ele dá uma desculpa esfarrapada e guarda o celular. Álvaro conta que está muito feliz porque no dia seguinte Clarita completa seus 18 anos, e agora será maior de idade, e Samantha faz pouco caso e vira para o lado, e deixa Álvaro chateado. Por outro lado, Leonardo conta para Ângela que Alma convidou eles dois para um jantar no dia seguinte, e Ângela quer saber o porquê disso. E ele fala que ela quer mostrar que apoia eles e que Mirta também não está contra, e Leonardo explica para dela que Alma foi uma ex-noiva dele, e Ângela fala que agora ela vive na casa dele, mas Léo diz que ela só está lá para ajudar a mãe dele. E diz que ela está sendo uma boa pessoa e quer apoiar eles, mas Ângela não acredita muito. E Léo fala para dela que Ângela é a mulher de sua vida e que deseja se casar com ela. E a dela fica muito contente, mas Ângela fala que eles precisam ir devagar, porque ela não quer sentir essa pressão de casar agora. E então Léo diz que tudo bem, e que tudo vai acontecer no tempo dela. Leonardo repara que Ângela nem tocou no lanche, e ela fala que algo ali não a agradou, e eles querem saber se Ângela quer trocar o lanche, mas ela diz que não e que tudo está bem, e deixa dela um pouco desconfiada. Por outro lado, Álvaro lê a mensagem de Alma, e manda ela fazer o que combinaram, e que ele se encarregará do resto. E Alma diz que espera que Ângela e Leonardo aproveitem bastante, porque serão os últimos dias dos dois juntos, e Álvaro fica satisfeito. Ângela fala que é melhor irem embora, porque quer levar sua mãe para conhecer Gerardo e Beatriz, e a dela fica preocupada por estar na casa dos patrões da filha. Mas Ângela conta que já falou ao telefone com Beatriz e que ela deixou sua mãe ir para lá e disse que depois elas conversam melhor. Leonardo pede a conta e diz que vai pagar e depois ir ao banheiro. E a dela aproveita para perguntar a Ângela o porquê ela está tão preocupada. E ela fala que precisa contar para Leonardo que Álvaro foi atrás dela em Real do Mar, mas diz que conhece o namorado, e não quer que ele vá atrás de Álvaro para arrumar uma briga por causa dela, e a dela entende, mas diz que ela deve contar sim, mesmo que não seja naquela hora, mas aconselha a filha a buscar o melhor momento e dizer a verdade. E nesse meio tempo, Guilherme conta para Abel e Pablo como foi os exames que ele fez no hospital, e diz que em uma semana ele vai fazer a cirurgia, e Abel pergunta se não é rápido demais, e Guilherme diz que não sabe,
mas conta que foi isso que o médico disse. E o garoto está muito feliz e fala que graças ao pai dele que vai pagar essa cirurgia, ele vai conseguir ser o melhor jogador da escola. E empolgado continua falando sobre a cirurgia, enquanto Pablo e Luz trocam olhares de tristeza. Na mansão Verga, Ângela fica sabendo que Beatriz e Gerardo já estão dormindo, e então diz que Beatriz deu autorização para sua mãe dormir lá com ela. E então Adela fica olhando ao redor, e Ângela chama ela para ir ao quarto. No dia seguinte, Ângela e Adela já estão de pé, e Adela espera que os patrões da filha não fiquem chateados porque ela dormiu lá, mas Ângela diz que eles são ótimas pessoas, principalmente Beatriz, e diz que então vai tomar café com eles e depois voltar para buscar ela, e Adela acha ótimo. Então Ângela vai e Adela agradece a Deus por ter reencontrado sua filha. Gerardo sai do quarto, e Ângela encontra com ele no corredor, e diz que chegou muito tarde e queria conversar com ele, e Gerardo fala que esse não é um bom momento, e conta que Beatriz não quer acordar de jeito nenhum, e então os dois entram no quarto, e Ângela chama por Bia, mas ela não responde. Samantha chega e quer saber o que está acontecendo, e Ângela fala que vai ficar tudo bem, e nisso a ambulância chega para levar Beatriz para o hospital. No apartamento, Mirta reclama com Leonardo por abrir uma investigação sobre a morte de Sandro, e ele diz que precisa saber quem fez isso com seu pai. Mas Mirta fala com toda certeza que o pai dele morreu porque foi irresponsável e bebeu demais. E então Leonardo surta e grita com a mãe dizendo para ela respeitar a memória de seu pai. Mas Mirta fala que por causa dessa maldita investigação eles não vão conseguir o seguro de vida. Leonardo pergunta o que ela está dizendo, e Mirta conta que os homens do seguro já sabem sobre essa investigação que ele pediu, e agora não vão liberar o seguro de vida, e reclama que o pai dele deixou eles na ruína. E então Leonardo pergunta se é só isso mesmo que importa para ela. Em seguida, o celular de Leonardo toca e ele atende, mas diz para Ângela que não pode conversar agora, e ela conta que Beatriz está muito mal e foi para o hospital. Leonardo desliga e conta para Mirta que Beatriz está no hospital e diz que vai para lá, e Mirta continua irritada. Adela está no quarto, quando Samantha chega e pergunta quem é ela e o que está fazendo em sua casa, e em seguida Ângela chega dizendo que é sua mãe, e Samantha quer saber com ordem de quem ela está lá, e Ângela fala que Beatriz permitiu que sua mãe dormisse lá aquela noite, mas Samantha fala que sua mãe está inconsciente, e que ela está assim porque ela a abandonou, e Ângela diz que não é bem assim, e que pediu permissão para ir viajar, e Samantha fala que ela não é profissional, e a dela se mete para defender a filha, e Samantha trata ela mal, e Ângela furiosa fala para ela não falar assim com a mãe dela, e então Samantha manda as duas saírem da casa agora, e a dela chama Ângela para ir, porque não quer causar problemas à filha. Do lado de fora, Luz e Pablo chegam e querem saber o que está acontecendo e porque tem uma ambulância do lado de fora. E nisso encontram com Ângela e Adela, e ela conta que Beatriz passou mal. Pablo pergunta quem é essa senhora, e Ângela apresenta sua mãe, e Luz não entende, dizendo que ela contou que sua mãe se perdeu no mar, e Ângela conta que sim,
mas que por um milagre ela sobreviveu e que elas se encontraram de novo em Real do Mar. Luz fica emocionada e pede para dar um abraço em Adela, e depois Ângela apresenta eles como os amigos que ela contou. Adela diz que Ângela já falou muito deles, e agradece por tudo que eles fizeram para sua filha. E diz que na verdade eles são dois anjos. Ângela conta que Beatriz deu permissão para sua mãe dormir lá, mas que Samantha viu ela agora pela manhã e expulsou elas. E pede para Pablo se ele pode arrumar um cantinho para sua mãe na vila. E Pablo diz que a dela será muito bem-vinda. Ângela agradece, e então Luz ajuda a dela com as malas. Enquanto isso, Mirta está querendo saber o que o advogado vai fazer para ela conseguir o seguro, mas ele diz que essa investigação aberta por Leonardo acabou com todas as cartas na manga que eles tinham, e explica que isso pode anular o pagamento do seguro. Mirta surta e fala que isso não pode acontecer, e diz que está pagando ele para resolver seus problemas, e quer saber que classe de advogado é essa que ele é. Mas o homem fala que as leis são leis, e Mirta grita dizendo que não quer saber de lei nenhuma, e que esse dinheiro é dela, e que vai até o final para conseguir receber esse seguro. No hospital, o Gart está com Beatriz no quarto, e Hélida fala que os calmantes que ele passou foram demais para Bia, mas o insuportável fala que não pediu a opinião dela. Em seguida, Leonardo chega e o ceboso fala que está atendendo sua paciente, mas Leonardo diz que Beatriz também é sua paciente e vai até ela, e Bia com muita dificuldade fala que quer falar com Samantha. E Hélida fala para Leonardo que a Patricinha já chegou na sua sala e que ela avisou, mas a garota não falou nada. Bia continua pedindo, e Leonardo diz que vai buscar Samantha. Enquanto isso, Fedra olha os exames de Clara e fala para Dario que não tem nada de novo. E então ele resolve ir até Clara e fala com ela, e Clarita mexe o dedo. E então Fedra se aproxima e fala com ela, mas Clarita não se move, e Fedra diz que ela está respondendo à voz de Dario, e pede para ele falar com ela de novo. Dario fala que Álvaro contou para ele que ela está fazendo 18 anos e que agora é maior de idade, e Clarita responde novamente com o dedo e mexe o rosto, e Fedra diz que isso é incrível. Samantha está no corredor do hospital, quando Leonardo vê ela e pergunta se não vai entrar para ver a mãe dela, e Samantha fala que vai mais tarde. Leonardo fica chocado e pergunta o que se passa com ela, e fala que se ela estivesse no lugar de Beatriz, com certeza sua mãe não sairia do lado dela nem por um segundo, e Samantha diz que Leonardo não é ninguém para julgar ela. Léo fala que está falando assim porque perdeu seu pai, e sabe como é querer dar o último adeus e não conseguir, e diz que Samantha pode se arrepender. Ele diz que os dois se conhecem desde pequenos, e pergunta quando foi que Samantha se tornou essa mulher fria e insensível, e ela fala que ele não tem nada a ver com sua vida e sai andando. Em seguida, Ângela chega e cumprimenta Leonardo, e pergunta como Beatriz está, e ele conta que os pulmões dela não estão respondendo. O celular de Ângela toca e Leonardo pergunta quem é, mas ela não sabe, e então atende e é Mirta que está pedindo para ela ir ao jantar na casa dela, mas Ângela fala que acha que eles não poderão ir porque Beatriz está internada, mas Mirta fala que ela está bem atendida no hospital,
e 2 horas não vai fazer diferença. E conta que brigou com Leonardo e que só Ângela pode ajudar ela a se reconciliar com o filho. E então Ângela diz que tudo bem e fala que elas se verão mais tarde. Leonardo quer saber por que Ângela aceitou, e ela pede desculpas dizendo que a mãe dele quer que eles jantem juntos e que não deu a oportunidade dela dizer não, e fala que só quer que ele e Mirta fiquem bem. A noite chega, e Ângela e Adela já estão jantando com Mirta, Alma e Leonardo, e Ângela elogia a comida e a falsa da Alma diz que fez especialmente para receber ela na família. E Mirta dá boas-vindas a Ângela e também Adela em sua família, e diz que sabe bem que elas começaram com o pé esquerdo, mas garante que está fazendo de tudo para se dar bem com ela, e Ângela diz o mesmo. Leonardo agradece a mãe e fala que Ângela é a mulher de sua vida e quer que elas fiquem bem, e então Alma pega a taça e chama todos para brindar, e então eles brindam e bebem o vinho, menos Adela. Um tempo depois, eles já estão na porta da casa se despedindo de Alma, e Ângela agradece pelo jantar e diz que estava maravilhoso, e também agradece por ela estar ajudando com Mirta. E Alma diz que com o tempo as coisas vão ficando melhor, e diz que faz isso porque Leonardo é um grande amigo, e acha que ele merece ser feliz com a mulher que ama. Eles agradecem e Alma pergunta para onde eles vão agora, e Leonardo fala que primeiro vão passar para ver Beatriz, e depois para a vila, e então eles se despedem, e Ângela agradece Alma mais uma vez e vão para o carro. Alma aproveita para enviar uma mensagem no celular, e fica olhando os três irem embora. Por outro lado, Álvaro chega no quarto de Clarita com presentes, e recebe uma ligação de Alma, e já sabe que eles estão a caminho. Ele começa a parabenizar Clarita pelo aniversário dela e, nisso Dario chega na porta e vê o amigo emocionado, e Álvaro conta que sua irmã está fazendo 18 anos, e pergunta se Dario pode ajudar ele a cantar parabéns para ela. Dario aceita, e eles começam a cantar, e então Álvaro se emociona e pergunta o porquê uma menina tão jovem está condenada a ficar desse jeito, e então Dario se aproxima dela e dá feliz aniversário para Clarita, que em seguida abre os olhos, e Dario assustado chama Álvaro que fica paralisado. Enquanto isso, Leonardo para o carro no sinal. E Ângela fala que está muito contente com a mãe dele, e por mais que no início elas tenham se dado mal, agora parece que está bem com ela. Léo fala que sim, mas diz que não sabe se consegue acreditar, e Ângela dá risada e pede para Adela falar alguma coisa, e ela fala que não conhece a mãe dele, mas diz que todos merecem uma segunda chance. E Leonardo diz que ela tem razão. O sinal abre e quando Leonardo passa com o carro, um ciclista passa na frente e ele acaba atropelando o homem, e eles ficam apavorados olhando para o homem no chão. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.